Fala galera, começando aqui mais um vídeo do nosso canal ZTubers. E eu já peço para você que está nos assistindo, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Nós estamos postando vídeo toda semana com conteúdo muito legal e você não pode perder. Comenta também nesse vídeo se você achou o vídeo legal, curta e compartilhe com seus amigos. Talvez tenha um amigo que precisa ouvir o que a gente está falando aqui, que quer aprender sobre a palavra de Deus também, quer aprender sobre temas legais e tudo mais. Então compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque hoje, o assunto de hoje, você já viu com certeza aqui, nós vamos falar sobre o pecado. Então, roda a vinheta e vamos lá. Primeira coisa, a gente vai ver o que não é pecado. Então a gente vai ver agora alguns pensamentos equivocados acerca desse assunto. E o primeiro pensamento equivocado é que a gente ouve por aí, não sei se você já ouviu isso, que o pecado ele foi criado pela igreja para trazer medo para as pessoas. Então a igreja criou esse conceito, esse negócio de pecado para falar para as pessoas: não faça isso, não faça aquilo, porque é pecado e tudo mais. Então essas pessoas, esse pensamento traz a ideia de que a igreja criou o pecado para trazer medo para as pessoas, e a gente sabe que isso não é verdade. E a gente vai ver mais na frente por quê. Outro conceito errado, outra coisa que não é pecado, é aquele negócio que a gente traz categorias, aquele negócio de pecadinho, pecadão, que você pecou pequeno, você pecou médio, pecou grande. Isso diante de Deus não existe, essa categorização, vamos colocar assim, por pecado. Para Deus, se você rouba um lápis, porque roubar é pecado. Se você roubou um lápis ou roubou um banco, diante de Deus, você pecou, porque você roubou. Claro que diante das pessoas, você roubar um lápis, você roubar um banco é muito diferente. E as consequências desse pecado são diferentes. Se você roubar um lápis, se você roubar um banco, o banco você vai ser preso talvez pro resto da vida. Talvez um lápis não. Mas diante de Deus é pecado do mesmo jeito. Então essa categoria de pecadinho, pecadão, diante de Deus não existe. Pecado, é agressão a Deus. E então vimos alguns conceitos de que o que não é pecado, né? Não é algo criado pela igreja. E essa categoria de pecadinho, pecadão também não existe. Vamos ver agora então o que é pecado. Vamos ver agora para a palavra, vamos ver na palavra de Deus o que a Bíblia diz o que é pecado. E eu queria já resumir com você o que é pecado em alguns gestos. E eu queria que você fizesse aí na sua casa comigo. A gente pode resumir o pecado da seguinte forma: pecado é tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente pensa e tudo aquilo que a gente fala que não agrada a Deus. Isso é o pecado, a gente encontra na palavra de Deus isso. E pecado também é errar o alvo. Como assim errar o alvo? Deus, em sua palavra, na palavra de Deus, na Bíblia, ele deixou um modelo de vida que nós devemos seguir. Nós, seguidores de Jesus, nós precisamos seguir um modelo de vida. É um modelo santo, é um modelo que agrada a Deus. Esse é o alvo, nós precisamos ser como Jesus. E Jesus foi o quê? Jesus foi perfeito, Jesus não pecou, Jesus não errou. Então esse é o alvo. Quando nós não atingimos esse alvo, nós erramos esse alvo, nós pecamos, porque nós vivemos uma vida que não agrada a Deus. Então a gente pode resumir também o pecado como errar o alvo. Outra coisa que o pecado é, e aqui eu já peguei a Bíblia aqui para falar para vocês, lá em 1 João, capítulo 3, versículo 4, diz assim: quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. Então outra coisa que o pecado é, que a gente já viu essa coisa de não agradar a Deus, de errar o alvo, o pecado é uma transgressão à lei. Que lei? A lei de Deus. Então quando eu peco, quando eu cometo um pecado, quando eu faço algo que não agrada a Deus, eu estou indo contrário à lei que o próprio Deus me deu. Outra coisa que a Bíblia fala também, isso está lá em Romanos 3:23, fala que o pecado está presente na vida de toda a humanidade. Romanos 3:23 fala que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Então a gente já viu, né, que pecado é aquilo que não agrada a Deus, é aquilo que foge do padrão de Deus, né, a transgressão da lei. E em Romanos 3:23 a palavra de Deus fala que todos pecaram, todos nós cometemos pecado. Não tem um ser humano sequer que nunca pecou. Na verdade, existe um só, que foi Jesus Cristo, mas sem ser Jesus Cristo, todos nós somos pecadores, todos nós fugimos do padrão de Deus, todos nós transgredimos a lei, todos nós erramos o alvo. Outra coisa que a Bíblia fala, em Romanos também, um pouquinho mais para frente, Romanos 6:23, fala que o salário do pecado
Olha só que doideira. O salário do pecado é a morte. Então o que o pecado traz para a vida, para o ser humano? O pecado traz morte para a vida do ser humano. E que morte é essa? É a morte espiritual. A morte física também, né? O pecado lá de Adão, lá atrás. A morte é uma consequência desse pecado, né? Se o pecado não existisse, nós não morreríamos. Então a morte física é uma consequência do pecado também. Mas a morte espiritual, o que é a morte espiritual? É a separação do homem de Deus eternamente. É ir para o inferno. O pecado, ele nos traz a morte espiritual, essa separação eterna de Deus. É algo muito sério o pecado, porque o pecado ele separa o homem de Deus. Por que separa o homem de Deus? Cara, Deus é um Deus santo. Deus ele não convive com o pecado. Nossa, Natan, você está falando do pecado e gera morte e tudo mais. Daí a gente vê a graça de Deus e o amor de Deus. Porque o que acontece? Esse pecado, que é a transgressão da lei, que é uma fuga do padrão de Deus, né? O pecado é fora do padrão de Deus, que é esse padrão santo, sem pecado, porque Deus é um Deus santo que não convive com o pecado. E agora, o que acontece? Aí entra a graça e o amor de Deus, que diz que entregou Jesus Cristo em nosso lugar para pagar esse pecado. Então essa morte que o pecado produz foi paga por Jesus. Jesus morreu essa morte. E quando Jesus morreu essa morte, que é uma consequência do pecado, ele traz vida. Então nós, que todos pecadores, por Jesus Cristo, pelo sacrifício, pelo sangue de Jesus derramado na cruz, que paga essa morte que era para ser nossa, agora nós temos acesso a Deus. Nós temos acesso, nós temos relacionamento, aquela separação que existia por causa do pecado não existe mais. Mas não porque eu e você deixamos de pecar, mas porque nós cremos no sacrifício de Jesus que pagou pelos nossos pecados. Então, o pecado ele traz essa noção de graça também de Deus, essa separação que não existe mais por causa do sacrifício de Jesus, e não por algo que eu e você, possamos, algo que a gente faz ou algo que a gente possa fazer e tudo mais, porque a gente não consegue, porque todos nós somos pecadores. Isso é tudo pessoal. Mas mesmo uma coisa interessante também é mesmo que Jesus morreu por nós, mesmo que nós cremos em Jesus como nosso Salvador, nós ainda sofremos a influência do pecado nas nossas vidas. O pecado está aí, o pecado está na humanidade. Na verdade, o pecado não só afetou o ser humano, o pecado afetou a natureza como um todo. Romanos diz que a natureza, ela clama, ela está esperando quando Jesus vai voltar para restaurar todas essas coisas que o pecado trouxe consequência. Então lá atrás, quando o pecado, Adão pecou lá no Jardim do Éden e trouxe essas consequências todas para a humanidade, para a natureza ela clama e nós clamamos também. Quando Jesus vai voltar, vai restaurar tudo. Então o pecado é algo que traz consequência para todo mundo, para a natureza e tudo mais. Mas Deus, por meio do sacrifício de Jesus, ele vai restaurar, ele tem restaurado, né? Restaurou as nossas vidas, e quando ele voltar, ele vai restaurar tudo. E é isso. E por que é importante saber o que é pecado? Por que é importante falar desse assunto? Porque o pecado, quando a gente entende as consequências do pecado, o pecado ele traz a necessidade de salvação. Porque eu tô falando pra você aqui, o pecado ele traz consequência, trouxe morte física, morte espiritual. E agora? E eu já falei do sacrifício de Jesus que tira essa separação, né, que destrói com as consequências do pecado. E é exatamente isso que é importante entender sobre o pecado, é importante falar sobre o pecado. Por quê? Porque quando a gente entende que o pecado traz consequências, há uma necessidade de uma salvação, há uma necessidade de uma restauração. E essa restauração, essa salvação só é possível por meio de Jesus. Porque nós somos pecadores, Jesus não. Jesus é um Deus santo que se fez homem e no tempo dele aqui na terra ele viveu uma vida santa, sem pecado. E mesmo vivendo uma vida santa, sem pecado, ele pagou por todos os pecados da humanidade inteira. Então o pecado ele traz essa necessidade de salvação. Então nós somos salvos, por isso que é importante entender o pecado. Nós somos salvos não porque não somos pecadores, mas porque Deus nos amou e entregou seu Filho Jesus para morrer por nós. E quando a gente entende também outra coisa importante de falar sobre o pecado, é que o pecado é algo muito sério. Por que é algo muito sério? Porque ele é uma transgressão ao padrão de Deus. Ele é errou alvo. Você está fora do padrão de Deus quando a gente peca. Nós estamos fora do padrão de Deus quando a gente peca. Então por isso que é importante, porque é algo muito sério, é algo que nos separa de Deus.
Deus ele não convive com o pecado. Então é importante entender o pecado nessa seriedade do pecado. Outra coisa importante, quando a gente entende essa seriedade, é que nós devemos lutar contra isso. Nós devemos seguir o padrão de Deus. E quando a gente já entendeu que quando a gente peca, a gente está fora desse padrão. Mas Deus nos deu uma ordem de seguir o padrão dele, de viver como Jesus. E como que a gente faz isso? Natan, você está falando que eu sou pecador, que o pecado influencia a minha vida, que é uma transgressão da lei, que é fora do padrão. Como que a gente vive, então, o padrão de Deus? Gente, isso só é possível por Jesus. Isso só é possível pelos recursos e pela força que vem do próprio Deus, por Jesus Cristo. Então, eu só luto com o pecado, as armas, essa guerra, que eu travo contra o pecado, as armas, elas não são suas, não são minhas. As armas, os recursos, são do próprio Deus. Então, quando eu luto com o pecado, essa coisa muito séria que separa de Deus, eu preciso depender do próprio Deus para lutar. Com as nossas próprias forças, nós não conseguimos lutar com o pecado. Nós precisamos do Senhor. E uma coisa também muito, muito importante é que nós precisamos confessar os nossos pecados. A Bíblia fala que quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, aquilo que nós fizemos, aquilo que fizemos que desagrada a Ele, quando nós confessamos, nós somos perdoados, nós somos restaurados, nós somos transformados. Eu quero ler um texto com vocês que está lá em Salmos, capítulo 32, versículo 1, que diz assim: como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada e cujo pecado é coberto. Então, a confissão é muito importante nesse processo de salvação, nesse processo de transformação, nesse processo de perdão. O pecado é sim uma coisa séria, mas em Cristo, por meio do sacrifício de Jesus, há perdão, há transformação, há salvação, mas isso vem com a confissão. Então, quando nós pecamos, nós precisamos confessar esse pecado, nós precisamos confessar essas falhas para o Senhor, porque é perdoada, há perdão, há transformação, há restauração em Jesus. Fatos interessantes. A gente já falou sobre isso, mas um fato interessante sobre o pecado é que o pecado ele não só afetou a humanidade, mas o pecado afeta a natureza também. Já disse isso, Romanos fala que a natureza aguarda ansiosamente quando Jesus voltar e restaurar tudo, tirar essa influência do pecado. Então, isso é um fato muito interessante que eu já dei spoiler lá atrás, mas a natureza também foi afetada pelo pecado. Outro fato interessante é que o pecado ele influencia a nossa vida como um todo. Então ele influencia o nosso físico, o nosso corpo, ele influencia o nosso coração, a nossa mente, as nossas emoções. O pecado ele nos cega. Então o pecado, isso é um fato muito interessante, o pecado ele mexe com a nossa vida como um todo, não só com o nosso coração, mas com o nosso físico, com a nossa mente, com a nossa cabeça, com o nosso coração. Então o pecado é muito sério, ele influencia tanto a natureza como o nosso corpo como um todo. Indicações. Gente, nós vamos deixar aqui 2 links de 2 vídeos para vocês assistirem, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o pecado. O primeiro vídeo é um estudo da palavra grega. Natan, o que você está falando de grego? Gente, o Novo Testamento, a Bíblia, originalmente foi escrito em grego. O que a gente tem hoje em português é uma tradução. Originalmente foi escrito em grego. Então esse vídeo vai estudar a palavra grega para pecado. Então, é muito legal. Se você quiser saber um pouquinho mais, clica aqui. O outro vídeo é um estudo também que fala da importância da gente entender a salvação, o sacrifício que Jesus fez para perdão dos pecados, essa necessidade que eu disse, essa necessidade de salvação, essa necessidade de... porque o pecado ele nos separa de Deus, então precisa ter alguma coisa para nos ligar novamente a Deus. E esse vídeo ele vai falar dessa importância, desse sacrifício de Jesus, da importância da obra de Jesus, que Jesus fez. Então essas indicações, os links vão estar aqui na descrição. Assista porque é muito bom. Mais pesquisa, eu quero deixar 2 perguntas para vocês que vocês que estão assistindo esse vídeo até agora. Primeira pergunta é: por que o pecado entrou no mundo? Por que o pecado entrou no mundo? Eu já dei algum spoiler, falei lá de Adão, falei da influência. Então, por que o pecado entrou no mundo? Responda essa pergunta, pesquise um pouco mais. E a segunda pergunta é: qual o remédio contra o pecado?
já disse isso também, já tá meio fácil para você. Mas é isso, por que o pecado entrou no mundo e qual é o remédio contra o pecado? Então pesquisa se você quer saber mais sobre o assunto. Galera, foi isso, mais um vídeo aqui no nosso canal sobre pecado, um assunto muito legal. Gente, claro que foi algo muito básico, muito rápido aqui no vídeo. Se você quiser saber mais, assista os vídeos que a gente colocou aqui, pesquisa mais, mas entender que isso é algo muito sério e que nos mostra também como Jesus é maravilhoso, como Deus é maravilhoso, que entregou Jesus para nos ligar novamente a Ele, para tirar essa influência do pecado das nossas vidas. Então eu espero que você tenha gostado, que esse vídeo abençoe o seu coração e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir, de compartilhar, de comentar, porque isso é muito importante pra gente. Deus abençoe, tamo junto e ó, beijão. Falou!